Silésio, aqui de Joinville, Santa Catarina, meu amigo vizinho aí, tá bem frio, né, irmão Silésio? Tá frio, irmão Paulo. Tocou aí um assunto aí bem interessante aí, que hoje ainda há salvação, há pessoas que estão perdidas e pode chegar à salvação através do arrependimento, através do ensinamento da palavra, né? Como ele citou, está em Tiago, né? Em Tiago, acho que citou uma... Então, nós vamos ouvir um pouquinho com o irmão Silésio sobre esse entendimento, que é bem interessante, né? E nós vamos explanar esse assunto aí também, né? Assim, ó, outro assunto bíblico, o que Jesus disse. O que Jesus disse não foi válido só para aquele povo, porque se fosse sido válido só para aquele povo, a Bíblia não teria mais proveito para nós, né? E tem muita gente dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, e a Bíblia não é isso, não é aquilo. Então, assim, ó, por isso, irmão Paulo, que eu dei uma aliviada em ver muitos vídeos da graça, tá? Porque se em vez das pessoas ajudar, eles estão conturbando a mente das pessoas, né? Porque o que Jesus disse lá em Mateus, né? Mateus, o primeiro livro, né? Da Nova Aliança. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? E encontrarei descanso para vossas almas. É assim que diz o versículo. Agora, será que Jesus só disse isso para aquele povo? Não está dizendo para nós hoje também? Para nós ir a Deus, né? Vinde a mim, né? Todos que estão cansados, que a gente vê hoje que o mundo, como eu já disse, o mundo está um atrapalho todo aí, existe muita gente fora da direção de Deus, né? Assim, até muitos religiosos, né? Fora da direção de Deus, que é assim, ó, eu sempre disse nas oportunidades que eu tive de conversar, como estou conversando aqui com os irmãos aqui, eu não sou contra templo de se reunir, eu sou contra placa de igreja. Quer se reunir, pode se reunir, tire a placa. Né? Tire a placa, não precisa placa. Né? Porque é assim, ó, o próprio Jesus, ele não instituiu nenhuma instituição religiosa. Ele é a salvação. Né? Jesus é a salvação. Né? Então, nós podemos ver assim, ó, deixa eu sair fora um pouquinho desse assunto aqui, quando Estevão estava lá dentro do templo, tá, pregando para os judeus aquilo que Estevão já tinha aprendido da palavra de Jesus. Mas os judeus não quiseram. Eles tiraram ele para fora porque acharam que Jesus estava vindo com uma nova religião e todos sabem o que aconteceu, né, com Estevão, né? Então, ali, ó, em Atos 7, Atos capítulo 7, versículo 16 e 17, não, capítulo 24 e 25 de Atos 7, antes da morte de Estevão disse assim, ó, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Daí os irmãos vão dizer assim, não, mas o irmão falou agora que o irmão não é contra templo e agora o irmão está citando um versículo que Jesus disse que não precisa templo. Tá? Na realidade, não precisa, porque não era assim, era o templo judaico, mas os cristãos se reuniam nas casas. Né? Aí, se nós for lá para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que aquelas igrejas de Éfeso também não eram igreja, eram reunião nas casas. Se nós fizermos um estudo profundo disso aí, era reunião nas casas. Né? Reunião nas casas por quê? Porque tendo reunião nas casas, não tem corrupção financeira. Né? Eu não sou contra se os irmãos fizerem uma reunião em casa, e o irmão quiser dar um 10 para ajudar na energia, ou depois da reunião um café, se confraternizar, né? Eu não sou contra isso aí, né? Então, o que eu sou hoje, assim, que eu imagino assim, na minha mente, é que existe muito dinheiro, todo mundo sabe, nesses templos.
né? Então, eu tenho um pensamento meu, coisa minha, não está escrito na palavra, tá? Que depois que Judas traiu Jesus com as 30 moedas de prata, eu creio que até que Jesus mudou o pensamento dele. Tá? Mudou o pensamento dele, tá? Sobre dinheiro. Porque daí nós vimos lá no livro de Lucas, Lucas escrevendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos têm caído nessa cobiça, né? É o que Lucas escreveu ali, né? Aí nós vimos Jesus entrando no templo, porque até então Jesus pregava a lei, né? Porque teve uma cura lá, eu não lembro onde é que estava escrito, né? E aí Jesus disse, ó, agora tu vai, tu te apresenta ao sacerdote e ele vai falar para ti qual é o sacrifício que tu deve fazer a Deus, né? Então nós vimos que Jesus pregava a lei. Mas só que depois que Judas traiu Jesus, aí nós vimos Jesus entrando no templo, pegando uma soiteira e aqui, ó, né? No povo. Por quê? Era dinheiro, né? A salvação não se compra por dinheiro, né? A salvação, Jesus nos deu lá na cruz do Calvário, né? Que eu não digo cruz, eu digo madeiro, né? Se fala cruz porque aprendemos cruz, mas Jesus não foi pendurado numa cruz, ele foi pendurado no madeiro, com os dois braços para cima e os pés cruzados embaixo, os dois braços pregados assim para cima, ó. Eu acho que os irmãos não conseguem ver aí, né? Não. Os dois, as mãos para cima e os pés, assim foi Jesus, né? Silésio, hoje, como a gente veja, hoje as religiões tá virado um comércio, né, para ganhar dinheiro, né? Na verdade, cada membro, quanto mais aumentar o número de membros da igreja, é mais lucro vai entrar, né? É mais, né, dinheiro que esse líder vai embolsar, né? Então é uma briga desenfreada por membro, né, por membresia para obter mais dinheiro, né? Eles não estão pensando, eu quero pessoas aqui dentro da igreja para, né, para ter uma mudança de vida. Eles estão querendo pessoas lá justamente pensando no dinheiro. É mais 10% que vai entrar para o bolso da igreja, é mais tanto de oferta que vai entrar, é mais campanha que a gente vai poder fazer com mais pessoas. Então, um comércio bem elaborado, né, que briga, né, com a fé da pessoa, briga com as dificuldades da pessoa, com o estado como é que é, psicológico da pessoa. Então, hoje as igrejas, né, viraram isso, né, viraram esse tipo de comércio, né? Eu queria dar uma oportunidade para a irmã ali que está com a mão levantada, a AM, eu não sei quem é, tá? Com a inicial AM. Acho que é a Ana Márcia. Ana Márcia? Irmã Ana Márcia, que levantou a mão. Muito interessante a colocação do irmão Silésio aí, é muito interessante. A gente vai, né? Cada um tem uma opinião e a gente aborda todos os assuntos aqui e vamos crescendo na consciência, crescendo no entendimento, unidos numa graça, unidos, né, em Cristo. E é interessante isso, porque nós não estamos limitados a um líder, o que ele fala, né? Nós temos que estar, né? Não, o que eu falo, tu estás sobre a nossa cobertura e se tu sair fora dessa palavra nossa, tu vai para a disciplina, tu perde o púlpito, tu fica no banco. Era isso que acontecia dentro das igrejas, né? Era ameaçada a pessoa, né? Ameaçado, né? Então, sempre, né, quem tinha cargos na igreja era ameaçado o salário da pessoa, né? Se tu, né, pregar isso daí, né, vai ser tirado o teu salário. E, enfim, assim os líderes ficavam, né, submissos, né, sempre na submissão daquela liderança. Então, é interessante a gente estar falando um pouco sobre esse assunto, só que quando nós falamos que a salvação, né, encerrou lá nos anos 70, e hoje todos são salvos, né? A gente veja tanta perversidade. Abre o microfone, irmã. Irmã, abre o microfone. Essa irmã Ana Márcia, eu acho que, se eu não me engano, é que o microfone está fechado. Não sei se a irmã Ana Márcia quer falar alguma coisa, estava com a mão levantada, não sei, mas
Se não quiser também, amém, né? Dá a palavra para ela, irmão Paulo. Tá, vou dar a palavra aí, irmã Márcia. Só abre o microfone, irmã Márcia. Tá com o microfone fechado. Boa noite, irmãos. Boa noite. O que eu ia falar é concordando com o irmão, acho que é Sinésio, né, o nome dele? Silésio. Porque eu concordo com ele, né? Eu não acredito como os irmãos, tem os irmãos aí que diz que todo mundo já falam o contrário, né? Todo mundo aqui já está salvo. Ou ruim, ou bom, né? Ou matando, roubando, destruindo, está todo mundo salvo. Eu não concordo com isso, mas nem por nada. Porque, como o irmão falou, Jesus mesmo, Deus disse, né? Se chegar a mim, eu vou vir chegar a você. Quer dizer, a pessoa tem que buscar, querer Deus. Quer dizer, que a pessoa passa ao longo da vida matando, roubando, destruindo, acabando com a vida dos outros, e depois ainda vai ser salvo sem precisar fazer nada. Eu não concordo com isso, não existe isso. Amém, irmã Ana Márcia. É isso daí, a gente conversando em grupo, a gente tem, né, várias opiniões, e interessante a opinião do irmão Silésio, né? Nosso amigo aqui, vizinho, já esteve aqui em casa, já, né? Eu que nunca fui lá na casa dele, eu quero ver se uma hora eu vou lá. Estou te esperando aqui. O casal de garnizé que tu me deu está aqui ainda. E uma hora nós vamos lá para matar esse garnizé. A irmã Sileide virou vegana agora. Não, mas vamos mudar o assunto um pouquinho, então, ali. Sai do grupo. É. Assim, o que a gente, né, vê, sempre tem relatado, né? A gente sempre relata, né? Que aquele que é boa árvore, ele produz bons frutos. Então, a má árvore, ela vai produzir maus frutos. Só que como que eu vou identificar se a pessoa é uma boa árvore, ela é uma má árvore? Se Jesus salvou aquele ladrão na cruz, ladrão e malfeitor, aquele ladrão malfeitor, ele era uma boa árvore. Jesus Cristo é um filho de Abraão. Zaqueu era um cara que praticava muito a maldade. Zaqueu, ele era cobrador de imposto, ele extorquia algumas coisas. E o que Jesus disse? Hoje houve salvação, porque tu também és um filho de Abraão, para Zaqueu, né? Hoje entrou salvação nessa casa. Quer dizer, até então ele não tinha salvação. E aí Jesus louvou, né, pela atitude dele. Então ali havia uma salvação pelas atitudes que a pessoa tomava. A Zaqueu tomou essas atitudes, tomou a atitude de devolver tudo que tem. Só que, porém, tem pessoas que não têm essa atitude. Como aquele outro ladrão da cruz. O outro ladrão da cruz não teve essa atitude. Ele foi até a morte e ele não se humilhou. Que a ponto do outro dizer, meu, tu vês, nem com isso tu te arrepende. O outro ladrão repreendeu ele. Não vê que esse é um justo que só praticou a justiça e está morrendo ali. Mas nós não, nós merecemos ter sido crucificados. Mas aquele outro não reconheceu. Ele disse, se tu és mesmo filho de Deus, então desce daí e tira nós daqui também. Ele só pensou naquilo que era carnal, humano. Então, hoje, a mesma coisa acontece. Tem pessoas que não têm. Eu sei que eu já visitei pessoas em hospitais e as pessoas dizem, não quero saber de Deus aqui. Não quero saber. Morrendo lá, mas não queria saber, né? Que a gente, quando era da religião, né? Aí fazer uma oração, né? A gente tinha lá, né? Então, o que acontece? Tem pessoas que mesmo estando morrendo, elas não querem saber. Não tem jeito. Mas tem outras que não. Mesmo que praticou muitas coisas erradas, elas se arrependem. Elas se arrependem e o irmão Sérgio Douglas levantou a mão. O irmão Sérgio Douglas, está com a palavra. Oi, boa noite a todos, irmãos e irmãs. Eu só queria fazer uma pergunta, só uma pergunta a respeito do que foi comentado aí. O Filho de Deus aí falou uma coisa que eu já ouvi isso há muitos anos atrás,
e quem prega a forma que ele falou são os TJs, né, os Testemunhas de Jeová. É baseado no que o irmão diz que Jesus não foi pregado na cruz, e sim no madeiro, com as mãos para o alto. Vocês me ouviram? Alô? Ouvi, meu irmão Serginho? Irmão Silésio, quer responder? Não, Eu queria uma resposta. Isso aí é o seguinte, pode analisar isso aí, pode fazer pesquisa. Jesus, ele foi pendurado num poste ídolo, que era uma madeira só. O Jesus de braços abertos, quem criou isso aí foi a religião que criou isso aí, foi os romanos que criaram isso aí. Dizer que Jesus morreu de braços abertos para dar mais um ênfase, para dizer assim, ó, vamos simplificar a coisa, para dizer assim, não, Jesus é o cara, ele morreu por todos, mas Jesus ele não morreu de braços abertos, ele morreu com as mãos para cima, tá? Com as duas mãos para cima da cabeça dele, as duas mãos, e pregado as duas mãos aqui e os dois pés, pregado um pé em cima do outro, assim como foi. Tá? Podem fazer pesquisas, porque foi assim, Jesus não morreu numa cruz, ele não carregou uma cruz, Jesus carregou um madeiro, mas não em espécie de cruz. Os irmãos aí podem estudar e pode procurar a fundo, porque o que eu estou falando aqui está correto. Jesus não foi pendurado numa cruz. Respeito a sua opinião, irmão. Respeito muito a sua opinião. Eu queria saber quem mais concorda com isso. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe ganhou um livro de, não sei que religião que era, não era de religião. E aí ela começou a folhear o livro, apareceu Jesus pregado no madeiro. Ela tacou o livro longe, crê em Deus, Pai, misericórdia, que trem é esse? Aí eu fiquei toda assustada. Aí hoje, para mim, que me importa se é cruz, se é madeiro, eu sei que mataram ele, eu não sei se foi na cruz ou no madeiro, então, assim, eu não me apego a esses detalhes, não. Mas eu marcou na minha mente que a minha mãe, criada, doutrinada com cruz, na hora que viu no madeira, conforme o irmão Silésio está falando, ela tacou o livro longe, embora de susto. Amém, irmãos? Sim, irmão Silésio, irmão Serginho, né? Que eu vou dar a minha opinião, não quer dizer também que eu esteja certo. Eu até gravei um vídeo, tá, no canal Entenda Isso, lá sobre a cruz. Eu tenho um vídeo lá, né? Até se os irmãos depois quiserem acessar no canal Entenda Isso, tem um vídeo que eu falo sobre a cruz. O que acontece? Quando chegou lá naquele momento lá da crucificação, foi perguntado para o povo, né? Se queria que ele fosse, né? Solto e crucificado Barrabás, ou se fosse solto Barrabás e crucificado o Cristo. E todos berraram numa só palavra, né? Que ele fosse crucificado e o Barrabás fosse solto. E eles berraram que o sangue dele caísse sobre ele. Na cultura, a gente estudando a cultura romana, na cultura romana era comum eles crucificar uma pessoa quando ela era acusada de um mal muito terrível, que fosse um mal de desordem pública. Isso era considerado um mal muito terrível, qualquer pessoa que causasse desordem pública. E eles estavam dizendo que Jesus estava causando desordem pública. Estava causando desordem pública. Então, como castigo dessa desordem pública, ele teria que ser crucificado. Agora, a morte na estaca, geralmente era decapitada a pessoa e posto sobre a estaca a cabeça da pessoa. Ela era plantada sobre uma estaca e ficava para a cabeça da pessoa ser consumida pelos abutres. Então, o corpo era enterrado, mas a cabeça ficava para ser comida pelos abutres. Porque, na crença dele, essa pessoa não voltaria mais.
o espírito dela não conseguiria mais voltar no mundo dos mortos, porque a cabeça dela foi separada do corpo. Então, essa cabeça ficaria numa estaca. Então, na versão Jesus pendurado numa estaca, Jesus morreria em menos de 15 minutos, porque qualquer pessoa pendurada com as mãos retas para cima e o corpo para baixo, ela morre por asfixia em menos de 15 minutos. Então, a morte dele seria em 15 minutos. Agora, o ponto que a pessoa ficar com os braços abertos, o pulmão ele fica aberto, a pessoa pode permanecer respirando, e ser posto debaixo do pé dela, ser posto um calço, ela pode ficar agonizando por horas, às vezes até por dias. A pessoa fica agonizando e não consegue morrer. Ela quer morrer, mas não consegue, porque o pulmão dela fica aberto, ela permanece respirando. Então, todos esses fatos dão conotação de uma morte crucificada de Jesus. Quando morria-se quando tinha-se um julgamento perante uma distância com as pessoas se identificavam por símbolo. Então, qual o símbolo quando estavam os gladiadores lá, quando era para ser morto a pessoa? O símbolo era, né, fazia assim com a mão. Então, opa, tá, onde? Aqui. Fazia assim, era para a pessoa ser morta. Quando era para ser decapitada, era feito isso aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Então, decapitada. Quando era para ser crucificada, as pessoas faziam isso. Aqui, aqui e aqui. Faziam um sinal da cruz, que era para a pessoa ser crucificada. Então, todos votaram para que Jesus fosse crucificado com um símbolo. Voto para ser elaborado a crucificação. Mas, isso é a minha opinião, com base também científica, em cima disso. Então, esse símbolo que percorre até hoje, aqui, ó, é o símbolo da cruz que foi dado o voto para que Jesus fosse crucificado. Então, símbolo decapitado era só feito assim, todo mundo entendia que ele teria que ser decapitado e colocado a cabeça dele numa estaca. O símbolo dele ser morto era só feito isso aqui, ó, ele podia ser morto com uma lança, uma espada, com qualquer no lado e jogado o corpo lá para ser comido ou sepultado. Então, tinha todos os símbolos dando a indicação de uma votação pública. Então, a votação pública foi o sinal da cruz para que ele fosse crucificado. Então, é isso, meu querido. Até hoje permanece esse dito sinal da cruz, que quer dizer, ele tem que ser crucificado. Então, esse é o meu entendimento, né? Baseado em alguns fatos aí que dá uma pessoa pendurada assim, 15 minutos ela vem a óbito, né? Se ela for pendurada, é o máximo que ela vai aguentar, por mais forte que ela seja, porque o pulmão dela vai se bloqueando, o sangue vai coagulando, e em 15 minutos ela não consegue respirar mais. Ela acaba tendo essa morte por asfixia. A pessoa de braços abertos, o pulmão está aberto, ela fica agonizando muitos dias e não consegue morrer. Muitos dias não, quer dizer, muitas horas ou até dias, e ela não consegue morrer. E esse era o objetivo da morte por crucificação, para que outras pessoas não venham fazer essa desordem pública, né? E que fosse um exemplo diante da sociedade, né? Que essa pessoa ia ficar tanto tempo sofrendo, né? Num local pendurado ali e não conseguiria morrer, né? Então, é isso aí, meus queridos. Mas quem quiser dar a sua opinião aí, ou se o eu entendo dessa forma também, irmão Paulo. Não com tanto conhecimento quanto o irmão, mas eu entendo dessa forma também, porque eu já ouvi muito falar sobre na parte científica também, como o irmão falou, e como o irmão Sinésio, Silésio, né? Eu já ouvi falar também. E muito embora também concordo com a irmã Cileide, porque eu penso igual ela, né? Eu sei que está dentro dos nossos corações, em todos, sem exceção de ninguém. Quem buscar, ele vai trabalhar, ele está aqui presente, ele está operando. Só entregar tudo na mão dele aí. Senhor, estou aqui, opera na minha vida, seja feita a tua vontade. Amém? Irmãozinho, o importante é a mensagem subliminar que é passado, sabe? E, na verdade, quando eu digo que Jesus morreu, no respeito ao irmão Silésio, respeito, né? Eu também já fui da maletinha, né? Eu pensava desse jeito, tinha feito um amplo estudo sobre essa situação, acreditava que Jesus não foi morto numa cruz, mas sim numa estaca.
depois, o que acontece? Essa mensagem subliminada na mente da pessoa faz com que a pessoa vá estudar. E a pessoa, quando estuda esse fato, ela diga assim, não, Jesus não sofreu nada na cruz. Como que Jesus sofreu? Jesus não sofreu nada. Ele só foi pendurado lá, em 15 minutos ele estava morto e acabou. Então não teve esse sofrimento de morte de cruz. Ele sofreu antes de chegar na cruz, né? Os açoites, tal. Mas a questão da crucificação, ele não passou a sentença como, né, de uma crucificação. Ele passou só a sentença de ser uma estaca. A única parte dessa estaca é que o corpo foi pendurado junto na estaca. E, na verdade, a sentença de estaca era só a cabeça colocada na estaca. Nunca foi pendurado um corpo na estaca. Sempre era posto a cabeça na estaca e o corpo era sepultado. Era sepultado o corpo e a cabeça ficava na estaca, para mostrar para as pessoas o crime que aquela pessoa cometeu. Então, às vezes, botava lá 100 cabeças na estaca, como crucificação. Teve vezes que teve mais de 1000 crucificações. Num único dia, mais de 1000 crucificações foram ordenadas. Então, é só buscar a história, né? Tem vários pontos aí na Bíblia. Só que isso não vai fazer muita diferença em questão da nossa salvação ou perdição. Isso não vai, né, sair muito do foco, né? Se Jesus foi numa estaca, numa cruz, etc. Que, na verdade, a crucificação foi ele, na verdade... Boa noite, irmã Creuza. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Irmã Cleusa. Boa noite, irmã. Olha, Irmã. Estamos com o irmão Silésio aqui de Santa Catarina, aqui de Joinville. Um prazer vendo o irmão Silésio aí junto com nós. Boa noite, Cleusa. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Prazer em recebê-lo, que maravilha, né? Graças a Deus. nós tá tudinho aqui, Deus, nós tá tudinho. Nós estamos sempre juntos e misturados. Misturado. Agradeço, irmão Paulo, irmão Silésio aí, irmã Cileide, que deu opinião aí. Agora falta a irmã Creuza dar a opinião dela, falta a irmã Ana Márcia e o irmão Valdeci Cândido. Eu cheguei agora, eu nem sei do que se trata. Deixa eu dar um negócio aí. Jesus foi pregado no madeiro ou foi pregado no madeiro da cruz? O crucificado. No meu entendimento, ele foi crucificado. Amém. Tá bom, irmã Cleusa, tá bom? Essas reuniões que o irmão Paulo faz aí, ó, é uma reunião para ir aprendendo um com o outro, né? Sim, Com certeza. Isso é muito bom. Isso aí eu creio que não é reunião para trazer confusão, né? Não, jamais. Faz a posição que o irmão colocou, e isso a gente aprende junto e tu vê que se o irmão não tivesse só para agregar conhecimento, né, irmão? O meu entendimento também, né? Então, isso tudo faz parte de cada um ouvir um outro, né? E assim vai chegando a um consentimento, né? Então, irmão Silésio. Fala, irmão Cleusa. Aqui todos nós somos alunos, todos nós somos professores, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Ok? Tá certo. Amém. Melhor aqui eu sou. Eu sou é o melhor. Isso ele é. Com certeza. É verdade. Não, mas então tá bom. Tá tranquilo. Não vamos nos apavorar, não. Deu de extrair alguma coisa aí sobre essa pergunta aí, irmão Silésio? Deu de entender alguma parte? E eu digo assim, ninguém é dono do absoluto da verdade, né? Então, na verdade, a gente busca chegar ao mais próximo através de algumas histórias, e assim a gente vai chegando um pouco mais perto. Que nem aquela passagem lá do rico e Lázaro, que Jesus fala lá, né? O rico, no Hades, né? No Seol, lá no mundo dos mortos, e o Lázaro no seio de Abraão. Isso dali a gente chegou ao entendimento, irmão Silésio, que esse dali é uma mitologia grega que foi implantado ali. Porque Jesus jamais ia dizer que a pessoa está com corpo,
com tudo, com sede, lá no Seol, no Hades, e clamando a Lázaro, que está lá no seio de Abraão, para trazer um pouco de água para ele. Quem sente sede, sente fome, sente coisa, é a carne. Isso são obras da carne. Então, isso são mitologia grega, sobre os rios do Hades, os rios lá, que tem os vários pontos, né? Que tem o Hades é dividido em 4 partes na mitologia grega. Então, se nós aceitar aquela passagem ali de Jesus sobre o rico e o Lázaro no inferno, nós aceitamos a mitologia grega. E na mitologia grega há 12 deuses, e cada deus tem um nome. Astá, a Bia, eu esqueci o nome, tem os nomes dos 12 deuses. Então, nós estamos entrando numa outra mitologia. Então, nós aqui estudamos assim alguns pontos, mas nós buscamos a história para tentar entender aquilo que está escrito, se foi alteração ou não. Então, é interessante, né? Porque cada pessoa tem um conhecimento, cada pessoa, como a irmã Creuza falou, né? Uns, né? Nem todos são alunos, nem todos são professores, todos são de uma unanimidade, né? De cada um dar a sua opinião e cada um expressar a sua dúvida e cada um pôr o seu parecer. E a cada dia a gente vai tendo um parecer até diferente daquilo que a gente tinha antes. Eu confesso que eu tinha um parecer até um pouco diferente há um ano atrás. Hoje eu já tenho um parecer um pouco diferente. Então, nós não temos problema algum de mudar de ideia. Vai que daqui uma semana nós mudamos e acreditamos que Jesus foi morto numa estaca. Jesus, em 15 minutos, ele já estava morto. Foi botado na estaca, 15 minutos ele estava morto por asfixia, né? Porque uma pessoa numa estaca, em 15 minutos ele morre, ele vem a óbito, por mais forte que seja, né? Então, 15 minutos ele estava morto, já curaram, já levaram para coisa, né? Então, toda aquela história ali de crucificação, tudo isso ali foi uma mitologia grega, vamos botar, um mito, uma acrescentação. Então, e aí nós acreditamos nessa passagem aí, né? Vamos acreditar que Jesus foi morto numa estaca. Então, isso é tudo questão de amadurecimento. A gente vai amadurecendo e vai vendo se aquilo ali tem uma coerência ou não tem. Se aquilo ali, diante de todos os estudos fora da Bíblia, fora da caixinha, né? E se nós pegar muitos pontos da Bíblia, por exemplo, o que eu sempre cito, lá quando Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu colocando uma trindade. Aí, de repente, eu vejo os discípulos, nenhum discípulo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, o que eu vou entender? Jesus nunca falou isso, porque se Jesus tivesse falado, os discípulos eram os piores desobedientes, porque nenhum discípulo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, a gente analisa o texto, o contexto e o pretexto que foi colocado aquele assunto ali. Qual o pretexto que foi colocado aquilo ali? Então, aí a gente vai começar a trabalhar no pretexto. Nós esquecemos a história, esquecemos tudo e vamos trabalhar no pretexto. Qual é o pretexto? Aí, no pretexto, nós vamos encontrar as coerências daquele colocado. Entendeu? Sim, eu entendi, não, entendi. Sim, a questão ali do rico e do Lázaro ali, eu também entendo que aquilo ali foi uma mitologia grega, né? Porque assim, ó, vamos fazer uma ilustração. Ó, o irmão está tomando água. Está matando a sede agora, né? Mas vamos fazer uma ilustração agora. O irmão está lá mexendo nos seus animais, lá um dia de verão, quente, ali na sua casa ali. Aí você fala para sua esposa assim, ó, traz um copo de água para mim, traz uma caneca de água que eu estou com sede. Daí ela pega, leva uma caneca de água, mas chega lá, ela molha a ponta do dedo e diz assim, ó, agora refresca a tua língua, refrescou a tua... Como que a ponta do dedo vai saciar a tua sede? Molhando na água. Isso está escrito lá no texto do rico e do Lázaro. Que o rico disse para o Lázaro, olha, molhe pelo menos a ponta do teu dedo na água para refrescar minha língua. Então, isso aí é uma coisa também que não tem lógica, né?
Acreditar que Está isso colocado. aconteceu literal. Essa passagem grega aí está colocado para a pessoa fazer voto de pobreza. Então, todas as pessoas que fazem voto de pobreza, né, se desfaz de toda a riqueza. Então, foi colocado estrategicamente, né, pela religião, justamente para levar a pessoa a fazer voto de pobreza. Né? Que dizer assim, se tu faz um voto de pobreza, com certeza tu vai para o paraíso. Então, agora o rico, aí coloco lá como se o rico, né, que não faz aquela caridade, não faz isso, ele vai direto para o Seol e vai pedir para aquele pobre que fez o voto de pobreza para tentar consolar, confortar ele lá no inferno. Entendeu? Então, isso foi colocado estrategicamente, né? Esse é o pretexto. Nós estudamos texto, contexto, e agora estou falando do pretexto. O pretexto religioso, né, dessa colocação. Então, quando nós falamos que tem partes na Bíblia que são adulteradas, tem muitas pessoas que dizem, não, mas está escrito lá, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E aí eu coloco todos os relatos da Bíblia como se fosse Deus próprio que escreveu, ou um profeta, ou, né, o próprio Espírito Santo revelando para a pessoa, e isso, onde que nós vemos muitas alterações, que são cópias de cópias. Então, eu acredito na Bíblia, eu acredito naquilo que a gente vai estudando e vai esmiuçando e vendo aquilo que tem coerência. Agora, pontos que não têm coerência, pontos que são incoerentes, pontos que, por exemplo, Jesus falou assim, Jesus falou, qualquer pessoa que consultar os mortos, Deus falou, é abominação perante mim. Aí, de repente, Jesus vai lá e fala com o gadareno e consulta o espírito dos mortos que está sobre o gadareno. E aqueles espíritos de mortos que estão naquele gadareno, diga assim, nós não podemos falar o nosso nome, porque nós somos muitos. Nós temos aqui, temos uma família toda aqui. Aí me diga, Jesus descumprindo a ordem que ele mesmo deu, que não era para consultar os mortos, e aí, de repente, ele consultando os mortos ali. Entendeu? Então, a incoerência no ponto, nós encontramos no outro ponto. Então, sempre a gente vai juntando uma coisa com a outra, vendo as coisas, né? E dando orientação. Quando o rei Saul lá vai e consulta aquele espírito, né, de Samuel, né? Aquela mulher adivinha que para invocar o espírito de Samuel. Aí aquela mulher invocou, daí ele falou lá com o espírito de Samuel. Então, isso era abominável perante o povo de Israel, fazer esse tipo de coisa. Mas, no entanto, o próprio Jesus consultando. Exatamente. Agora, o próprio Jesus falando que João Batista está encarnado o espírito de Elias. Entendeu? Então, a gente vai buscando os pontos e ligando ele e vão trazendo num estudo, no Skype, com pessoas maduras, pessoas que vão amadurecendo, pessoas que estão iniciando conosco e vão amadurecendo juntamente conosco, vão trazendo também a sua experiência, e a gente vai juntando tudo isso junto e vamos chegando a um consenso, um consentimento, né, acerca da realidade. Que nem o irmão Silésio colocou ali, né, sobre o assunto aí da estaca e da cruz. Colocamos nossos pontos, né, sempre, né, colocando sempre a parte que nós não somos o dono da verdade, sempre temos, né, podemos mudar de pensamento. Então, isso é sempre, a gente coloca isso, né? Então, é sempre com o maior respeito, né, com maior alegria, né, cada pessoa que vem dá a sua oportunidade, dá a sua contribuição nos nossos estudos, que é assim que nós somos uma família, né? Assim que nós crescemos, é justamente com essas colocações, né? E eu gostaria também de citar ali, o irmão Silésio colocou sobre salvação. Hoje, segundo ele, né, a salvação, segundo também o nosso querido irmão Serginho, né, também colocou ali, né, que hoje a salvação, a irmã Leide, eu acho que também deu a irmã Ana Maria, né, deu também a sua opinião ali, né, que
hoje há salvação, sim, há pessoas que estão na perdição, que podem ouvir a pregação do evangelho e se salvar, né? Se arrepender dos seus males e vir a ser a sua vida, né, transformada e poder entrar no céu. Então, se há salvação, há condenação também. No momento que a gente prega que existe salvação, então podemos pregar que existe condenação também. Então, nós voltamos naquele mesmo assunto. Um dia tu pode estar no céu e outro dia tu pode estar no inferno. E no outro dia que tu está no inferno, tu pode voltar para o céu de novo. Então, tudo depende do teu livre-arbítrio. Então, esse é um assunto muito interessante. Se alguém quiser dar uma opinião sobre esse assunto, vou ficar muito grato aí também, né, de ouvir a opinião dos irmãos. Alguém se aventura aí, dar uma opinião sobre esse assunto? Ô, irmão Paulo. Ah. O irmão passou a palavra aí. Se tiver algum irmão aí que quiser falar mais alguma coisa, fala. E depois eu queria fazer mais um ponto de colocação, mais uma colocação. Se dá tempo ainda, não sei se dá. Dá tempo, irmão? Paulo. Olha lá. O que eu entendo a respeito aí da salvação e condenação, a nossa salvação não é o corpo, mas sim o nosso entendimento. E a nossa condenação também é o nosso entendimento. A partir do momento que você entende a revelação de Deus, da palavra de Deus, você é salvo, não no corpo, mas na mente. Então, você sendo salvo na mente, você vive no céu. Se você não entende, você não teve aquela salvação na mente, a sua mente ainda está conturbada, perdida, então você vai viver no inferno. Por quê? Porque você vai viver sempre naquele conflito. Você achando que você é escravo, você não aceitando o que você já é filho de Deus. É onde as pessoas vivem no sofrimento do inferno. É nesse sentido. O que eu entendo da salvação é da mente, porque o corpo não tem salvação. E o nosso espírito já nasceu salvo. Amém? Esse é o meu entendimento. Amém, irmã Creuza? É isso aí. A gente entende, né? A salvação é na mente, está na mente da pessoa. A pessoa, né, no seu entendimento, às vezes ela é escrava, né? Escrava da sua própria consciência. E o próprio apóstolo Paulo dá uma coerência para essa palavra dela, que o apóstolo Paulo diz: bem-aventurado aquele que aprova tudo o que faz, e não se condena naquilo que ele aprova. Então, se a pessoa condenar naquilo que ele aprova, ele não é condenado. Né? Na verdade, ele sempre vai ser bem-aventurado, né, feliz. Irmão Serginho, sua mão aí, irmão Serginho, está com a palavra. Eu entendo assim, dessa forma que a irmã Creuza estava mostrando o raciocínio aí, mas eu também tenho dúvida em certas coisas. Exemplo, todo espírito volta para Deus, ponto. A carne volta para o pó. Agora, as pessoas que fazem o mal, que praticam o mal, todo tipo de ruindade, entendeu? Principalmente para o próximo, né? Para fazer mal tem que ser para o próximo, né? Sim. O espírito deles vão voltar para Deus. Agora, em que dimensão eu fico pensando, sabe? Porque eu penso que aquele que fez o bem aqui, não que ele vai ter algum mérito, não que ele vai ser reconhecido, mas ele já está avançado em luz. E aquele que só fez o mal, ele volta lá, no mesmo patamar, tipo assim, e aí, tô aqui também, e aí? É uma dúvida que eu tenho, né? Amém? Irmão Serginho, os demais irmãos e irmãs, no meu entendimento, eu vejo por um todo. Por exemplo, se eu estou numa cidade aí que é totalmente corrompida pelo mal, uma cidade que não teve uma escola, não teve um tratamento, né, com as pessoas, né, pois as pessoas foram deixadas a Deus dará,
não teve uma educação, esses filhos que cresceram sem uma educação, sem um apoio do Estado, sem hospitais, sem infraestrutura para nada. Enfim, cresceram totalmente deixados. E uma outra cidade totalmente apoiada, com melhores faculdades, melhores estudos, melhor economia. Então, um lado teve todo o apoio, um lado teve toda a assistência. E aí vai ver o outro lado que não teve nada. Qual os dois lados que vai estar mais a marginalidade? Obviamente, naquele lado que não teve o apoio, não teve melhores faculdades, melhor escola. Aquele lado vai ser. Então, ele vai ser duplamente condenado. Ele vai ser condenado pela sociedade, que não deu uma assistência para eles, deixaram eles a Deus dará. Vão ser condenados por essa dificuldade e outra vez condenados na vida eterna por Deus. Eles são duplamente condenados. Condenado pela sociedade e acabou condenado por Deus. E aquele outro lado que teve toda essa assistência do governo, trataram eles com dignidades como humanos, deram melhores colégios, deram melhores coisas, não teve criminalidade, não teve nada ali, porque foi tratado por uma sociedade justa, não teve mais nada de crime, o índice de crime é 0, porque foram bem apoiados. Então, esse lado está o céu garantido. Esse está o céu garantido. Raciocina comigo, quem é o culpado dessa história toda? Não é a própria sociedade que não tem dado melhores condições para alguns locais? Então, cada vez que nós tentar e lutar para construir um mundo melhor, nós vamos diminuir essas situações. Nós vamos diminuir. Isso é a própria sociedade que está sendo poluída. Boa noite, irmão Bruno Alex. Prazer tê-lo aí conosco. Seu áudio está dublado, irmão Bruno Alex. Boa noite para sua esposa ali também, que botou a cabecinha lá. Não sei se dá para ver aí. Eu também. Para cima. Deixa eu ver aqui. Dê o seu boa noite para nós, irmão Bruno Alex. Meio atrás, Hilda. Mostra a dona da pensão aí para nós ver. Calma aí, para o irmão Silêncio, irmão. Eu só não estou aparecendo meu rosto aqui. Poxa, tá estranho. Estou vendo, vendo, irmão. Estou vendo a sala, agora estou vendo tudo aí, irmão. Tá que nós estamos vendo agora, só a cabeça do irmão. Está bispando, nós. Eu tô aqui na casa da minha prima. Não sei se vocês estão vendo, né? Mas. Tá, desculpa. Quem é? É lá do pessoal lá do. Lá do Skype, os irmãos. Aí, boa noite a todos aí. Deus seja louvado pela vida de vocês. Aí, ó. Abençoe aí ricamente. É. Olha, irmã Creus aí, ó. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo lindo, povo abençoado. Boa noite, mano. Deus abençoe, irmão. Mas isso aqui é minha sogra. Dá para ver se vocês estão conseguindo ver? Não, você não mostra, você só mostra você. Tá. Sogra. Oi. É que eu não tô vendo. Mostrou a sogra? Dá pra Boa ver? noite, irmão. É a sogra. Cadê a dona da pensão? Cadê a dona da pensão? Essa cidade aí é Recife, irmão? É Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. É pertinho do Recife? Não, 3 horas de viagem. É 3 horas de viagem. Ah, entendeu. Tá legal. Eu conheço vocês aí. Nossa, que lindeza! Esse cachorro já é convertido, né? É convertido. Eita. Misericórdia. Entrou aqui no site sem querer. Fala aí, Zoe.
Os irmãos aí, ó. Se ela falar, eu saio correndo, hein? Manda, irmão Silésio. Até cachorro ele pode falar aí, irmão. Pode É falar. para A mula de Balaão falou, né? Por que ela não pode falar? Não é que é? a mula do Balaão, né? A mula de Balaão falou, por que ela não pode falar? Pois é, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer, né, irmão? Deus usou lá a jumenta, né, de Balaão, né? Exatamente. Mas se usar ela, eu dou a carreira, filho. Nem bala pega, hein? Mas assim, ó, falando de animais aí, de cachorro, mas Deus usa os cachorros também, muitas vezes, para dar um sinal para nós, um sinal de perigo. Deus usa os cachorros Sim. também. Não é Exato, verdade, não, Bruno? Porque nós temos o cachorro em casa, assim, para mais uma proteção, né? Chega um estranho, ele corre lá na cerca, vai latir, vem avisar a gente. É verdade. Eles têm uma sensibilidade, eles têm uma sensibilidade de ouvir mais alto, né? Coisas que são bem longe e até sensitivos, né? Mais do que o próprio ser humano. Uhum. É isso mesmo. Consegue sentir até uma doença, né? Se o dono está com uma doença, um câncer, alguma coisa, ele sente, né? Você pode ter usado os cachorros na medicina, né? Para detectar câncer, assim. Consegue? Bem reforçada. Eu não sabia, não. Sim. Essa daí é nova. Não, tá vendo? Tô aprendendo aí. Eu não sabia. Bacana. Assim, ó, aqui na minha casa eu tenho um portãozinho, um portão eletrônico, né? Mas se eu não tivesse portão eletrônico, a minha esposa não abre o portão para mim, mas o cachorro, se pudesse abrir, ele abria. Tá vendo? Ela é a primeira a ver quem tá lá na porta. Ela fica latindo. É verdade. Se pudesse falar, ela falava até aqui. Não falo que é boa. É verdade. Eles são tão inteligentes, que quando chega pessoas estranhas, eles latem de um jeito. Quando é da família, eles latem diferente, né? Tá vendo? É verdade, mano. Alguém tem alguma coisa negativa. Eles ficam lá, eles olham. Eles sentem. Eles sentem. Se tiver algo negativo, eles sentem. É isso mesmo. Inteligente que o cachorro vem do Japão falando em português. Agora tem um cachorro. Troquei o Tem local cachorro onde que eu parece compro água aqui, porque o cachorro não aceitou o cara que entregava, entendeu? E o cara entrava aqui dentro de casa. E a cachorra minha não aceitou. Então eu peguei, não compro mais lá. Entendendo? E agora teve um outro que veio entregar de outro lugar. A cachorra fica doidinha quando ele vem aí. Entendeu? Ama ele. Com certeza ela pressentiu alguma coisa errada com ele. Entendi assim. Agora, mas tem cachorro também que corre atrás da pessoa sem a pessoa fazer nada. Eu preciso sair, tá bom? Boa noite. Boa noite. Ô, Serginho, Oi. o cachorro vem do Japão falando em português, né? Verdade. Tocou o celular da... Cachorro é bilíngue. Ele fala todas as línguas. Tá bom, vamos falar alguma coisa aí, irmão Bruno? Então, na verdade, eu peço até desculpa para os irmãos que eu entrei, né, de paraquedas, eu nem sei o que os irmãos estavam falando, me perdoa aí. Bruno. Oi. Bruno, já falou sobre vários assuntos. Agora está questionando sobre aquele assunto que a gente comentou no grupo lá, sobre quem faz maldade, se vai ser salvo. A irmã Serginho estava falando sobre isso. E você tem uma palavra interessante sobre esse assunto. Sim. Não sei, vocês vão ficar mais um pouquinho? Quantos minutos vocês vão ficar? Vai ficar até amanhã cedo. Então não dá tempo. Que eu vou... Pelo jeito, essa irmã já é aposentada, né?
A minha casa é aqui pertinho, aí daqui uns 5 minutinhos eu tô voltando aí para conversar com os irmãos. Beleza. Tá bom, Tá irmão. certo? Vamos no aguardo. Amém. É. Tá certo. Tchau, dá tchau, Zui. O irmão Bruno não quis falar na frente da sogra. Lá ele ia apanhar, de certo. Não pode entregar os outros, irmão Paulo. Aí ele já não podia mais filar o rango de final de semana na casa da sogra, né? A sogra falando, não precisa mais vir almoçar de domingo, não. Ele é um sofredor, né? Mora 5 minutos da sogra. Ô, irmão Paulo, Opa, eu tenho mais um questionamento para colocar aí. coloca, irmão, Posso- a seu ouvido. Hã? Vamos ali ouvir. Tá. Está escrito na Bíblia que Jesus é Deus, né? Eu Certo? acho que está escrito até em Efésios, né? Sim. Que Jesus é Deus. Não sei onde. Eu acho que é em Efésios. Está escrito que Jesus é Deus. E a pergunta que eu faço eu já tenho o meu entendimento, mas eu quero, de repente, que abra o entendimento dos irmãos. Quando Jesus esteve na terra, o céu ficou vazio ou tinha mais alguém lá? Se Jesus era Deus e andava na terra? E o irmão Silésio, eu até trouxe uma vez um estudo, até tem no canal Entenda Isso. O canal Entenda Isso até tem sobre esse assunto aí. Né? Sobre quem era o pai de Jesus. Se nós entender quem é o pai de Jesus, nós vamos entender que Jesus é o único Deus. Porque Jesus, quando foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, automaticamente, o Espírito Santo é o pai de Jesus. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer, o corpo de Jesus e o Espírito é um só. Os dois estão no mesmo... Só que o Espírito de Deus... Agora, aí é que está o problema das pessoas que se confundem. Quando Jesus disse assim, é necessário que eu volte ao Pai. Então, eu tenho um estudo bem complexo sobre isso. Eu não sei, alguns irmãos aí eu acho que já viram também. E ele é bem trabalhoso. Eu coloco lá que Deus nenhum se formou antes de mim, nenhum outro se formará. Eu sou o único Deus, eu sou o Senhor, e fora de mim, Deus nenhum se formou. Então, quando Jesus veio, ele diz, antes que existisse Abraão, eu sou. Então, tem muitos pontos aí que eu coloco para dar explicação sobre essa pergunta do irmão Silésio. Então, é uma pergunta bem complexa, mas se alguém tiver interesse, pode entrar lá no canal Entenda Isso. Tem lá Jesus, o único Deus. Lá tem vários trechos lá que dá explicação sobre esse assunto. E tem um outro vídeo que eu tenho lá no canal Entenda Isso, quem é o pai de Jesus. Então, esses dois vídeos, a pessoa vendo esses dois vídeos, são vídeos, né, até um pouco longos, quem é o pai de Jesus, aí as pessoas vão chegar no entendimento. Aí eu tenho vários trechos bíblicos lá que dá de conferir, né? Então, quando nós separamos, quando nós colocamos o Filho de Deus e nós consideramos um humano, carne, nós dizemos que Deus é carne. E Deus não é carne. Então, nós temos que saber que Jesus de Nazaré era carne, humano, que veio para se entregar. Agora, o Deus é espírito. Por isso que importa que aqueles que adoram, adorem em espírito. Deus é espírito. Então, se as pessoas entenderem que Jesus de Nazaré é Deus, então essa palavra que Deus é espírito não tem sentido algum. Porque Jesus não era espírito, Jesus era carne. Por isso que foi crucificado, morto numa cruz. Então, quando nós entender isso, quando nós entender que o Pai de Jesus é o Espírito, porque quem gerou Jesus no ventre de Maria, se não foi o Espírito? Ela foi coberta pelo Espírito. Oi, irmão Paulo. Mas, irmão Paulo. enfim. Opa. Irmão Paulo. Mas da forma que o irmão Silésio falou aí, eu assisti esses vídeos aí. Mas da forma que o irmão Silésio colocou aí, eu nunca tinha pensado nisso. Quando Jesus estava aqui na Terra, quem ficou lá no céu? É que Eu tenho uma resposta bem simples para isso aí, e é para passar a conta e fechar a régua, hein? É.
A resposta que eu tenho é para passar a conta e fechar a régua. Não dá, Então, não. Sobre a pergunta do João Paulo. Hã? Deus é onipresente. Ele está aqui, ele está lá. Ele ocupa todos os espaços em todo lugar. Amém? eita, glória. Então, a manifestação de Jesus É, não tudo. quer dizer que o céu estava sobre Jesus. Porque Deus é Espírito. E o Espírito, ele é onipresente, como o irmão Serginho falou. Ele é como o vento. Ele está em todo lugar. Então, não era diferente de ele estar em Jesus. Eu e o Pai somos um. Quando ele diga eu e o Pai somos um, é porque Jesus de Nazaré, ele é carne. Mas o Jesus Espírito é o próprio Deus. Não tem Jesus carne sendo Deus. Não, Jesus carne, ele se fez para cumprir um propósito. Então, no momento que nós colocamos, é que, na época também que eu estudei na maletinha, eu estudei que Jesus era o anjo Gabriel, que se encarnou, né? Então, ele era uma pessoa criada, porque no momento que eu digo que Jesus é o anjo Gabriel, o que ele é? Ele foi criado, porque todos os anjos são criados por Deus, para a sua glória. Deus cria os anjos para a sua glória. Então, o ser humano foi criado por Deus. Agora, o Espírito é o próprio Deus. Então, Jesus é o Espírito. Está na Bíblia. Jesus é o Espírito. Então, ele é o Espírito. Não é. Se vocês conheceram Jesus carne, não o conhecerás mais desse modo. Porque o Jesus carne já foi. Então, os irmãos eu aconselho, né, os irmãos que tiverem alguma dúvida, entrar lá no canal, entenda isso, pegar esse vídeo Jesus, o único Deus, que é um vídeo bem, né, explicado sobre esse assunto, e o outro, quem é o Pai de Jesus. Ver esses dois vídeos aí, eu acho que é suficiente, né, para tirar toda a dúvida sobre esse assunto. Né? Pega os trechos bíblicos lá, pega lá que nenhum Deus se formou antes dele, nenhum outro se formar, porque Deus é o Espírito. A pessoa entender isso, pronto, já sabe que não tem mais dúvida. Com o Cubo Branco, as pessoas colocam, né, o Deus carne, e não existe Deus carne. Né? Não existe isso. Carne é carne, é pó, é terra, é Adão. É Adão. Por isso que Jesus foi o segundo Adão. É Adão. Jesus continuava sendo um Adão também. Bom, Silésio, agora, irmão, Jesus é o segundo Adão. Dá um entendimento, irmão Silésio. Pode falar. Então, irmão Paulo, passa para o irmão Silésio aí, porque ele fez a pergunta, ele deve ter uma resposta também, né? Ou para outro irmão que quiser falar aí. Porque o irmão Paulo só enrolou, não falou a resposta. Não, eu quero que vão lá ver o meu vídeo, né? Propaganda no vídeo dele. Chupando couro de porco. Quero que vá lá no canal, entenda isso e vê o vídeo, procura lá. Ah, não. Com a palavra irmão Silésio. No livro de Efésios está escrito que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança. Né? Então, eu entendo desse jeito. Né? Então, só que assim, do jeito que eu entendo, eu quero que os irmãos entendam também que isso aí não vai interferir na minha salvação, né? É que eu entendo, e eu já há muitos anos, que eu tive na Assembleia de Deus 38 anos, e nós íamos numa igreja aqui perto do nosso bairro, até foi numa igreja, Assembleia de Deus, onde eu conheci minha esposa, que nessa época eu não era cristão. Então, lá na frente, atrás do púlpito, tinha uma paisagem assim desenhada, e estava escrito assim, eu nunca me esqueci daquilo ali. Não, isso está no livro de Deuteronômio. Não temas, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, daí, quando a pessoa fala em Pai, Filho, Espírito Santo, aí confunde a mente das pessoas.
Eu creio num único Deus, tá? Que é Jesus, que Jesus é Deus, tá? Ele é o verbo que se fez carne no ventre de Maria e habitou entre nós, tá? Então, eu creio desse jeito. Eu creio num único Deus. Eu não creio em dois, eu não creio em três, né? Mas daí eles fazem lá, mas são três manifestações, mas é igual, é diferente. Daí puxo lá pela água gasosa, líquido e não sei mais o que, vapor. Tá? Não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver. Não podemos pegar uma matéria, tá? E fazer uma ilustração com o espírito, com as coisas espirituais, né? Então, eu creio num único Deus, um único Deus verdadeiro para mim tá bom, tá? Eu não quero mais outro, tá? Então, para mim seria isso, para mim tá o suficiente, esse Deus verdadeiro, o qual ele se fez carne no ventre de Maria, né? E morreu lá na cruz, ó, falando em cruz, tá vendo? Morreu lá no madeiro, né, no meu entendimento, e deu a salvação para todos aqueles que querem, né? Para todos aqueles que querem. É como o irmão Paulo falou, lá na cruz tinha 3, né? No madeiro tinha 3. Tá? Um soube se humilhar, e o outro já não, né? O outro já todo orgulhoso, não. Isso aí não é nada de filho de Deus, isso aí está aí porque merece também, pronto. Mas o outro soube se humilhar e recebeu a salvação. Então, seria esse o meu depoimento. Foi humilde. O espírito desse que não foi humilde foi para o mesmo lugar que o espírito daquele que foi humilde, foi? O espírito volta para Deus. Sim. Aí é o seguinte, daí tem um outro versículo já na Antiga Aliança. Eu não estou lembrado se é Isaías, mas eu acho que é. Toda alma que pecar, esta morrerá. E se morreu, acabou. Então, eu também creio, assim, muitas vezes, numa extinção do espírito, que o espírito não subiu a Deus. Eu creio assim também, né? Lá, claro, lá no livro de Eclesiastes 12:7, ou 7:12, né, tá dizendo, né, que morre o homem, né, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, né? Então, mas eu creio dessa maneira, sim. Então, seria esse o meu entendimento. É assim, irmão Silésio, irmãos. Quando fala alma não é o espírito que habita na pessoa. Quando fala alma é o teu entendimento, a tua emoção, a tua história. Por exemplo, até hoje se fala de Pedro. Então, quer dizer, a alma dele não morreu. Até hoje se fala de Paulo. Então, a alma dele não morreu. Agora, tem muitas pessoas lá que praticaram um monte de coisa que não se fala mais, porque a alma dele pereceu. Quer dizer, a memória desse indivíduo pereceu. Então, é isso. Então, quando fala alma, é a história da pessoa. Como tem pessoas que fazem livro hoje, né? Aí a pessoa diz, esse se eternizou. Ficou, né? A alma dele permanece, né? Ele permanece através dos livros. Então, a história dele, através dos livros, né? Essa é a alma da pessoa. Então, é a poesia da pessoa, o livro da pessoa, a ideia da pessoa, essa alma. Que nem, por exemplo, a história ali desses grandes filósofos, né? Esses grandes. Então, a alma dele permanece, continua. Então, é isso. Quando fala alma, não é o espírito. O espírito que habita na pessoa, ele foi o quê? Ele foi ganhou o selo. Esse espírito que habita em nós recebeu o selo da promessa. Que Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto venha sobre vocês o selo, venha o Espírito Santo, o Espírito do Pai, para que vocês tenham o quê? Vida em vocês mesmos, porque agora vocês não têm vida em vocês mesmos. Mas a hora que vir sobre vocês, é necessário que o desvista desse corpo carnal retorne a ser espírito para que vocês seja completo.
Vocês não estão completos. Falta ainda alguma coisa. Então, hoje em dia, ainda tem pessoas que não é completa. Então, lá em Atos, não sei se é em Atos, o apóstolo Paulo foi lá e disse: vocês já receberam o Espírito Santo, o batismo de Santo? Ele dizia: nós nem ouvimos falar desse tal de Espírito Santo. Nós somos batizados lá no batismo de João, né? Ele disse: então, aí pôs as mãos sobre eles e eles receberam o selo. Eles receberam o Espírito Santo. Então, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele não pratica mais a maldade. Ele não pratica, ele é tomado pelo aquilo que é santo. Então, todo aquele que é luz, ele não representa mais as trevas. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que são corpo e espírito, mas não tem o selo neles. E eles recebem esse selo através da pregação, como o irmão Sulédio falou, que ainda há salvação. Há pessoas ainda que recebem o selo, como aquele ladrão lá na cruz, nas últimas agonias de Jesus, lá, ele recebeu o selo da salvação lá, mas só que teve ainda um momento que desceu sobre ele a adoção de filho. Então, quer dizer, se a pessoa recebe a adoção de filho mediante a Cristo, mediante o reino do Espírito, quer dizer que não são filhos. Eles tornam-se filhos através da adoção de filho. Entendeu? Então, há essa diferença de entendimento entre o povo da graça? Sim, com certeza. Todas as pessoas digam, né? Tem pessoas que dão estudo e digam que é tudo de Deus, o estrupador, o ladrão, o bandido, ele é cheio do Espírito Santo, ele recebeu o selo da promessa, ele está cheio de Espírito Santo, só que a gente veja na história que não existe. Então, a memória, a alma dessa pessoa não pode prevalecer. A memória dela é uma memória deturbada, que nem esse Lázaro lá. A memória desse cara é uma alma deturbada. A gente veja que ele praticou tudo de mal. A gente não tem uma boa memória desse cara. Agora, a memória daquele ladrão lá na cruz, ele é um malfeitor, não diz que é ladrão, não sei. Ele é bandido, ele roubava, a gente julga que ele roubava. Aquela pessoa lá, a memória dele ficou até hoje, a alma dele permanece. Por quê? Pela a conversão dele. Então, isso foi escrito lá no livro da vida, essa memória. Mas a memória do outro, não. A memória do outro foi apagada. Por quê? Porque a memória do outro foi de malfeitor. Mas a do outro, não. A do outro foi de arrependido. Então, é isso que acontece hoje em dia. Muitas pessoas é dotado dessa memória. No meio religioso, eles falam muito em aceitar Jesus. Eu tenho um vídeo lá no canal Entenda Isso sobre aceitar Jesus. Aceita Jesus! Eu tenho um vídeo lá sobre aceitar Jesus. O que é acontecer hoje eu ganhar almas? Ganhar almas para Jesus. Existe hoje ganhar almas para Jesus. Tu vai lá e tu vai ganhar um entendimento dessa pessoa para aquilo que é bom. Porque Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não pagais o mal com o mal. Então, se essa pessoa der esse ouvido, uma pessoa que está praticando o mal, ela parar de fazer isso, tu ganhou essa alma para Jesus. Ganhasse um entendimento dessa pessoa para Jesus. Então, é isso. Não é ganhar para dentro de uma religião, para dentro de um local lá que se reúne um grupo lá para aprender alguma coisa. É ganhar aquela pessoa para praticar o bem. Tem pessoas lá dentro da religião que praticam o mal. Então, essa pessoa não é luz. Ela parece ser luz, mas não é. Ela dá uma falsa impressão, né, que é luz porque está rodeado de religiosidade. Né? Tem gente que são rodeados de religiosidade, parece até que é uma pessoa boa, mas como aí quando a gente veja aí escândalo, né, de pastor que estava, né, desviando dinheiro de cá, de lá, vê pastor, né, estrupando, vê pastor fazendo um monte de coisa, porque ele estava escondido atrás da religião, né? Mas ele não é luz. Então é isso. O irmão Bruno Alex não entrou ainda? Teve um irmão ali que levantou a mão. Quem? Eu não estou Teve um irmão vendo. ali que levantou a mão.
Alguém quer falar? Estou ouvindo. O Bruno Alex mora 5 minutos de lá da sogra dele, lá, né? Entendeu? Imagina se fosse meia hora, hein? Ô, irmão Paulo, Fala, irmão Silésio. mas será que o ladrão da cruz, aquele ladrão lá que não quis Jesus, será que ele roubou bastante igual o Lula roubou? Assim, irmão Silésio, nós aqui evitamos um pouco de falar de política, senão eu vou ter que ir lá pegar o meu nariz de palhaço para falar de política. Aí eu até evito falar, sabe? Não, eu tenho que pegar a peruca ainda, né, e o nariz, e aí complica, né? É verdade, é. Não, tá bom. Vamos continuar falando das coisas do espírito aí, para nós crescer no entendimento, né, e tornar uma sociedade mais justa, mais né, melhor, né, para que as pessoas, as futuras gerações, né, estejam. Nós temos uma responsabilidade hoje de ensinar aquilo que é para tornar uma sociedade mais justa. A gente veja que os jovens de hoje estão meio que desorientados. Eles olham para a religião e só vejam uma palheira. Manipulação. Eles olham para a internet, eles encontram um monte de coisa errada ali. Vão para alguma danceteria, alguma coisa, gente oferecendo droga. E aí, qual é a nossa responsabilidade de instruir esses jovens no caminho que eles devem andar? Dar uma boa direção para esse jovem. Dizer para ele que ele está salvo, uma vez salvo, está salvo para sempre, pode praticar o que ele quiser, que está tranquilo? Não posso falar isso. Eu estou criando uma sociedade mais justa falando isso. Dizer que o estropador, o bandido, o assassino vai para o mesmo lugar. Não tem recompensa nenhuma diante de Deus. Ah, não. Aí outros usam assim ainda, diga assim, aqui se faz, aqui se paga. Aí, quando tu vê uma criancinha sendo estuprada, ela está pagando por quê? Aqui se faz, aqui se paga. Essa criança, o que ela fez para pagar isso? Para ser estrupada e destruída a vida dela para o resto da vida. Então, irmãos, tem coisas que nós não podemos falar. E nós não podemos instruir o nosso filho dessa maneira. Então, nós temos que dar uma boa direção. Então, eu me esforço muito. Eu tenho um filho adolescente aqui, de 15 anos, vai fazer 16 anos. Eu me esforço muito em estar trazendo uma boa instrução e também passar para os amigos, né, dos grupos de WhatsApp, nossos amigos aí inscritos no canal Entenda Isso e do canal Unidos na Graça também, e estar trazendo um bom conselho, uma boa direção. E assim nós vamos chegar a obter um mundo melhor. Irmão Serginho caiu, deve ter caído a internet dele. Ele disse que a internet dele está meio oscilante lá, ele está na base da internet do celular, deve ter acabado os créditos. É isso aí, queridos. Nós temos um compromisso sempre, né, de estar levando a boa semente, falando para as pessoas vencer o mal com o bem. Porque toda vez que tu age com amor, com o bem com as pessoas, tu vai dar um término para aquele mal. Exatamente. É mais ou menos assim. Não, mas tá bom então. O pessoal já estão saindo da reunião aí. Pois é, o Bruno Alex, eu não vou esperar mais também. Já é que hora é agora? É que 9 horas encerra. Ninguém está saindo da reunião, não. Que hora é agora? 9h08. 9h08. 9h08, é por isso. É que 9 horas nós encerramos, irmão Silésio. Geralmente. Geralmente. Mas provavelmente na próxima quarta-feira a gente vai se reunir de novo aí com os irmãos aí, vamos estar trazendo alguma coisa aí que vai trazer o crescimento aí. Um abraço, irmão Silésio, um abraço, irmã Sileide, o irmão Valdecir Canto, um abraço a todos aí, tem uma excelente aí semana, estamos no meio da semana, né? Acostumado sempre no domingo, vai lá, deu uma semente. Olha ali, ó, chegou o Atrasildo, né? Achamos que a sogra tinha te pegado lá e... Nós já estamos dando encerramento, irmão, mas vamos dar um tempinho aí para o irmão Bruno Alex, todos concordam? Vamos ouvir ele aí um pouco aí, ele tem aquela parte ali sobre aquele assunto ali da salvação. Ali, Estou aqui.
Como é que é, irmã Sileide? Bota ali. Eu estou aqui no aguardo. Para mim está ótimo, está cedo ainda. Pode Então, falar. tá, vamos ouvir o irmão Bruno Alex aí, então. Um abraço. Quem quiser sair, tá livre, né? Aí tá, né? Mas quem quiser continuar com nós aí, nós vamos estar ouvindo aí o irmão Bruno Alex do canal Verdade Certa. Fala, é contigo aí, irmão Bruno Alex. Abre o áudio, irmão. Abre o áudio. Não está saindo o áudio. Opa, eu agradeço desde já, obrigado aí pela hospitalidade aí dos irmãos, fico muito feliz, né? E, sim, eu tenho um pensamento, acho que um pouquinho diferente, né, dos irmãos quando se trata de salvação, né? Primeiro que quando se trata de salvação, a gente vê pela literatura bíblica que está se referindo ao povo de Israel, que segundo a literatura, quem precisava de salvação era um povo chamado Israel que estava, né, dentro de uma aliança antiga, que é a aliança de Moisés, e Cristo veio trazer um outro significado, uma outra consciência de entendimento para com o próximo, e nisso eles iam ser salvos por meio da graça. Isso bem mais para frente, segundo Paulo, né? A gente vê lá. Segundo nós hoje, o que tem a ver o povo brasileiro sobre a salvação, né? Quando a gente pensa nesse tipo de pensamento, não faz mais sentido, até porque na própria literatura a gente entende que foi escrito para eles ali, né? Tanto a parúzia, a volta de Cristo no ano 70, a destruição do templo, tudo se refere, né, ao povo da época. Impressionante que mesmo tudo sendo escrito para eles, os pastores da religião conseguia fazer esse manejo, fazendo com que nós acreditássemos na época que era para a gente. E a gente piamente acreditava, mesmo sabendo que a literatura bíblica estava fazendo consonância com eles, que lá está escrito, né? E nós, os que ficarmos vivos, opa, nós quem? Eles. Então, eu não tinha os olhos apurados para entender. Você vê, nossa, Bruno, mas era só estudar português. Exato. Só que a religião era tão, como é que fala? Contundente no seu poder que nos ludibriavam e faziam a gente acreditar que era pra gente. Impressionante. Mas numa questão de português, você entende ali que não era pra gente. Né? Uma coisa bem simples. Mas por que, irmão Bruno? A gente conseguiu ser ludibriado por causa do nome chamado sagrado, porque colocaram esse livro como Bíblia Sagrada. Isso foi colocado pelos padres da época, antes de Lutero, e fez com que o povo acreditasse piamente que tudo que estava escrito lá era relacionado ao povo mundialmente e espiritualmente, não tinha nada a ver, era só para aquele povo mesmo. E mais para frente a gente vai acreditar também que como é que fala? Que tudo foi escrito pra gente. Tem muita coisa ali que, se a gente estudar, a gente vai ver que teve adaptações, tiraram livros também do canon, né? Aumentaram, diminuíram, acrescentaram, adaptaram, acrescentaram. Então, eles fizeram tudo o que eles quiseram aí para fazer com que nós hoje viesse a ser ludibriado pela religião. É só religião mesmo, é só poder religioso, mais nada, né? E sem contar que a Bíblia, na época, pelos padres, era usado como instrumento de poder e religião, mais nada. Era política e religião. Era só para isso. Mas hoje, segundo o que os irmãos estavam conversando, e que a irmã Elma, ela entrou nesse tipo de entendimento. Irmão Bruno, não, pessoal do grupo, eu acho estranho, ela falando, né, lá no grupo, que uma pessoa que estupra uma criança, ela possa ser salva, né? Aí eu até falei, né, eu falei assim, olha, tem dois tipos de entendimento circulando acerca deste assunto. O primeiro entendimento é o entendimento, né, que o irmão Paulo tem, que tem pessoas que nascem e não têm espírito do Criador, que só nasceram carnalmente e ao morrer desaparece, né?
eu já penso um pouco diferente, né? Eu acredito, sim, que possa acontecer algo para ele resolver, desencarnando ou não, ele pode pagar tanto aqui na Terra, isso daí é só no âmbito de crença, eu não posso afirmar. Ele pode tanto pagar aqui na Terra, até porque, segundo os espiritualistas, dizem que nós estamos numa transição planetária e essa só acontece transição planetária depois de 5.000 anos, né? E agora está tendo de novo. Ou seja, eles dizem que depois de 5.000 anos depois, que vai ter uma outra transição planetária. O que seria isso? É aquilo que você fez aqui na Terra, você vai pagar rapidinho, é coisa rápida, porque nós estamos passando por uma transição planetária. Agora, tem gente que desencarna, que morre antes, né? Bruno, o que vai acontecer? Segundo também o entendimento dos espiritualistas, dizem que tudo aquilo que você faz fica na áurea da memória e você vai com aquela vibração negativa que tu plantou aqui na Terra. Se você plantou coisas boas, vai te seguir. Inclusive, tem até num versículo bíblico que diz assim, e as obras o seguem. Eu acho que o irmão Paulo conhece esse versículo, que as obras vão seguir aqueles que morreram. Interessante isso daí, que até num versículo bíblico diz isso. E os espiritualistas, outra tese, né, que o irmão Paulo usa a Bíblia, dizendo que existe o trigo e o joio, né? Pode ser que sim, talvez são pessoas que talvez nunca vão ter esse entendimento, porque talvez eles são só carne mesmo, e talvez é que nem animal, né? Só que é engraçado que até o animal tem consciência daquilo que está fazendo, então fica uma coisa esquisita, né? Então eu acredito que possa ser pessoas normais, que têm consciências eternas, mas que vão pagar o que ele fez,